Sem barganhas Mas é com Deus. E isso. aí, você está respondendo as perguntas, pergunta por capítulo, e hoje a gente Hum, tem aqui, capítulo 9. O Charlito faz uma pergunta para você. Vamos ver? Vamos ouvir? vamos, Então vamos. vamos lá. Atenção. Ei, meu amigo Caio, e a moçada aí do papo, amigos do Evangelho de Jesus, que coisa boa a gente tá por aqui. Eu devo ter lido nos últimos 40 anos, lhe acompanhando, cerca de 80% pelo menos dos seus livros. A parte digital que está no portal, eu li tudo. Foram 7 ou 8 apostilhas com centenas de páginas devoradas com ânsia e com alegria de quem encontra aquilo que Paulo chama de genuíno leite espiritual. Mas certamente, das muitas teologias sistemáticas que eu li, nenhuma poderia ser comparada e tudo poderia se resumir no Sem Barganhas com Deus. É como o Sermão do Monte de Mateus 5, 6 e 7, que Gandhi disse que se perdesse a Bíblia toda e ficasse ali, ficaria o cerne do Evangelho. O Sem Barganhas com Deus, para mim, é uma obra irretocável, que faz um serviço à fé, expandindo mente, consciência, coração. Nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, de tanta polarização política, ideológica, religiosa, de mudança em eixos globais nesse sentido, onde a gente vê a religião mais do que nunca coando mosquitos e engolindo tiranossauros rexes, ortodoxos religiosos protestando nas portas do hospital para que a criança de 10 anos estuprada não aborte, mas calando diante de escândalos da deputada suspeita de tramar a morte do marido, do pastor presidente de partido político sendo preso, desviando o dinheiro da saúde que ia salvar a gente para encher o seu próprio bolso. Eu queria lhe perguntar aí, meu pastor querido, fala pra gente sobre essa teologia moral de causa e efeito, que é o motor, é a engrenagem que move todo esse sistema religioso. Explica pra gente como só você sabe explicar. E um beijo gostoso em você, na Adriana, nos filhos e netos. Deus te abençoe sempre. Charlito, você sempre meigo, sempre carinhoso. Você é a Fabiana, você sempre com uma disposição enorme de me honrar, de lembrar do meu significado na sua vida. Você é uma pessoa prolífera nessa declaração, tão sincera que eu vejo que brota da sua boca já há tantos anos. E eu acolho o seu carinho e me curvo diante desse amor que não tem nenhum constrangimento de dizer o que eu tenho tido de significado e de relevância na sua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão. Olha só, eu digo lá no Sem Barganhas com Deus que a teologia moral de causa e efeito é a teologia da Terra, é a teologia de todas as religiões do planeta. Então, ela não é só a teologia que você encontra no Velho Testamento, em muitas expressões do Velho Testamento, aquele tipo de Senhor, se tu fizeres isso por mim, eu farei isto por ti. A barganha, a troca, que a gente vê em tantas ocasiões ainda no primitivismo da fé, é em Jesus que os últimos traços disso acabam. Em Jesus não há isso. Não há promessas, não há votos, ao contrário, ele proíbe a gente
de jurar, de prometer, de fazer voto acerca disso, daquilo ou de qualquer coisa. Em Jesus é sim quando é sim, é não quando é não, e a palavra que comove o coração de Deus, dos céus, da terra e de todas as dimensões é a palavra da fé, dita com sinceridade e praticada com verdade. E é isso que a gente encontra em Jesus. Mas em tudo mais, seja no Velho Testamento, seja no cristianismo, o cristianismo reinstituiu os votos, as promessas, as barganhas, tudo isso, e colocou no dinheiro, foi ganhando um papel central nisso tudo. Já não são mais os sacrifícios como na primitividade, na imolação de animais, cada vez mais que moedas circularam e dinheiro, assim identificado como recurso monetário de troca, foi crescendo e sendo instituído, a igreja o cristianismo foi se servindo de dinheiro como sendo o elemento do sacrifício a Deus, da barganha, da teologia moral de causa e efeito, que é anterior àquilo que você tenha para dar. A teologia moral de causa e efeito diz que se eu me comportar de um determinado modo, Deus é obrigado a me proteger de tudo e é obrigado a fazer recair sobre mim todas as graças e bênçãos que existam para serem derramadas sobre a minha vida. Porque eu tenho me comportado de tal modo que Deus é obrigado a fazer isso por mim. E aí isso cria uma série de coisas, mas antes de eu dizer o que essas séries de coisas que são criadas a partir da teologia moral de causa e efeito, eu quero me estender um pouco mais dizendo que ela é a teologia da terra inteira, de todas as religiões funcionam a partir disso, a partir da troca e da barganha, que pode ser mediante a piedade do comportamento ou a ritualização da vida. O indivíduo diz, não, porque eu cumpro os ritos, porque eu faço as obrigações, porque eu arreio as demandas, então a divindade ou as divindades estão obrigadas de maneira vinculada a me abençoarem, ou a me prosperarem, ou a me darem a vitória, ou a esmagarem os meus inimigos e a me exaltarem como aquele que está sobre a cabeça dos meus inimigos. É isso em qualquer lugar do planeta. Se você for uma tribo africana, é assim. Se você for a qualquer que seja o grupo piedoso islâmico, ou não piedoso, até mesmo entre os que promovem os terrorismos mais horrorosos, e você encontra a mesma base da teologia moral de causa e efeito. O indivíduo suicida, o homem-bomba, ele crê nisso, que por aquele ato tão grotesco, mas, segundo ele, para eliminar os inimigos do Deus dele, Deus o recompensará colocando no Jardim das Maravilhas, segundo a concepção religiosa deles. Tem alguns grupos que são menos assim, mas todos são assim. Se você vai ao taoísmo, é menos grotesco, é mais sutil, mas o elemento da troca está presente lá. Se você for ao budismo, é bem mais sutil, mas existem elementos de troca ainda presentes lá. Se você for a qualquer outra manifestação religiosa,
você vai encontrar o aspecto da troca baseada no seguinte: eu sou piedoso, ou eu sou misericordioso, eu sou generoso, eu sou mais humano do que os demais humanos. Logo, Deus vê essas minhas manifestações de natureza moral, que é de uma moralidade superior, de uma ética superior, e porque ele vê isso, ele se obriga a derramar sobre mim o meu desejo maior e a me proteger das minhas calamidades. Todo mundo pensa assim, todo mundo sente assim. Isso é universal. Por isso, tanto no Enigma da Graça quanto no Sem Barganhas com Deus, eu chamo isso de religião da terra. Era a religião dos amigos de Jó, no meu livro Enigma da Graça, que eram aqueles indivíduos que diziam: bom, se tu estás sofrendo todas essas calamidades, ô Jó, é porque tu fizeste algo muito mal. Porque Deus recompensa os que fazem coisas boas. E é justamente por causa dessa premissa que as pessoas, em primeiro lugar, vão se tornando hipócritas. E elas entram também no mecanicismo. Na realidade, a primeira manifestação é a mecanicista. É o cara que acha que quando ele faz aquela roda girar, sejam as rodas de oração, sejam as rodas de novena, sejam as rodas de terço, sejam as rodas de campanhas em algum lugar, sejam elas de que natureza sejam as viagens de peregrinação, seja para Meca, seja para o Muro das Lamentações, seja para a Mesquita de El-Aqsa, seja onde seja o lugar do seu circundar, da Caaba que você roda em torno dela, dizendo depois da 22ª volta, a graça de Deus, o Deus vai começar a derramar as coisas, porque foi o pacto que eu fiz com ele. Ou seja, porque você cumpre um rito, e você faz isso todo dia, ou você faz isso várias vezes por dia, isso é o mecanicismo. É a mecânica da bênção, que é também uma teologia moral de causa e efeito, baseada só que na repetição litúrgica, ritualística, que só praticam os que são seres de uma natureza superior em relação a Deus. E aí o que isso causa? Isso causa de cara a superficialidade. De início o indivíduo ainda faz com sinceridade, mas dentro de um tempo ele vai entrando no mecanicismo. E o mecanicismo vai produzindo hipocrisia. Chega uma hora que ele acha que se ele fizer aquilo em si, é como um remédio que já carrega em si próprio as medicinas que me curarão, se eu crer ou não. Se eu crer, melhora. Se eu não crer, vai fazer efeito a si mesmo. Eu acabei de tomar aqui uma Neosaldina, porque eu amanheci com dor de cabeça e com a garganta dolorida. Eu estava meio incomodado. Eu nem estava pensando mais na Neosaldina que eu tomei, eu não tive que me concentrar nela. Mas ela vai fazer efeito dentro de mais uns 15 minutos. Muito provavelmente. Então, para algumas pessoas, o rito religioso, a mecânica religiosa, o culto religioso, tudo isso é a mecânica ritualística que realiza o que eu estou buscando, que obriga Deus a, contratando comigo, cumprir o que está nos termos do nosso contrato de promessa e de dívida divina para com o cumprimento da minha promessa.
E aí eu vou entrando, depois de um tempo, num estado de hipocrisia, porque eu já começo a fazer aquilo só por fazer. E tem também aqueles, semelhantemente aos amigos de Jó, que dizem não. Gente superior moralmente é protegida de calamidades. E aí o que acontece? A pessoa tenta viver uma moralidade religiosa acima dos demais, aí o filho aparece com leucemia, a mulher dele tem um problema na mamografia e descobre que está com câncer no seio, e ele próprio alcança os 55 anos de idade, aí de repente está com um problema de próstata, suspeita de câncer, e ele faz tudo o que dizem que é para fazer. Quando essa teologia não causa hipocrisia, ela causa descrença depois de um tempo. Cobrança amargurada, que se transforma em decepção e que depois vira, e no caso de algumas pessoas, se transforma em descrença total. Alguns passam a se declarar ateus, ou outros não se declaram nada, mas se tornam cínicos, completamente cínicos. Alguns continuam a fazer o que antes faziam, a dizer o que antes diziam, mas eles não creem em mais nada. Além do que, a pressuposição dessa teologia moral de causa e efeito é a coisa mais fajuta do mundo, porque ela pressupõe que eu constranjo Deus com os meus atos e minhas ações, minhas declarações, meus ritos, meus sacrifícios, minhas devoções, meus dinheiros consagrados. É uma divindade que se curva, que se dobra a essas ninharias dos seres humanos mais mesquinhos. Porque o cara tem que ser mesquinho como ser humano para colocar isso antes de tudo e acima de tudo. A pressuposição é que Deus é do tamanho da nossa maior mesquinharia humana. E aí vai virando esse tal Deus uma coisa nojenta, diabólica, um Deus satânico, um Deus horrendo, um Deus para além do feio, um Deus para além da descrição. Sem mencionar ainda que a realidade humana não é assim. Que eu estou aqui amando a Deus, servindo a Deus, mas não é para que eu fique livre de qualquer mal. Eu posso ser acometido por um mal físico, um mal, uma enfermidade, eu posso morrer de algo assim. Como a Bíblia diz que o profeta Eliseu, que era aquele homem que curava, ressuscitava mortos, purificava o Rio Jordão, a nascente paralela, para dar água boa, que trazia profecias, que sabia onde estavam os inimigos de Israel. Era um cara que tinha um GPS no espírito para saber de tudo e aonde estavam os antagonistas do povo de Israel. Enfim, é esse homem extraordinário, mas que morreu de uma doença incurável. Ele curava os outros, mas não curou-se a si mesmo. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes a gente vê gente doente, gente morrendo, mas que ora por algumas outras pessoas que estão muito mal e até morrendo, impõe as mãos e o moribundo é curado, enquanto o curador morre. Como Jesus disse no final do Sermão do Monte. Ele disse que você obedece, ele manda que a gente obedeça a cada um daqueles princípios que são todos filhos do amor. Quem ama, pratica aquilo ali. São todas expressões do amor ditas de um outro modo, mas amor é tudo aquilo que você encontra em Mateus 5 até o fim do capítulo 7. Aquilo tudo é o amor de Deus a ser praticado. E Jesus disse que mesmo você praticando tudo aquilo, as tempestades da vida, as intempéries,
podem vir e açoitar e assolar a gente, tanto quanto podem assolar aquele que vive o oposto de tudo aquilo. Mas não há acepção de pessoas, como diz o livro de Eclesiastes. Eu vi o ímpio, lá descrito assim, ou o insensato, ser visitado pela calamidade, tanto quanto eu vi a mesma coisa acontecer com o homem sábio. Ou seja, nós somos chamados, de fato, na Escritura, a amarmos a Deus por nada e a servirmos a Deus por nada e andarmos pela fé, porque não há nenhum pressuposto na Escritura, nem na realidade humana, muito menos no ensino de Jesus, que pare a teologia moral de causa e efeito em qualquer dos seus aspectos, seja da prática moral supremacista, ou seja, na prática da religiosidade, da suposta obediência que constrange Deus a fazer aquilo que a gente quer que ele faça, o que é a mesma coisa. Isso só produz uma quantidade enorme de cínicos na Terra, de hipócritas na Terra, de gente que depois de um tempo não crê mais em nada, quando Jesus está nos chamando o tempo todo a obedecê-lo por nada. A obedecê-lo porque a gente vê que aquilo é a verdade, que aquele modo de vida é o único modo humanamente maravilhoso, que aquele projeto de existência é o mais fascinante projeto de vida, que é o caminho do amor, que é o caminho da compaixão, que é o caminho da tolerância, que é o caminho da misericórdia, que é o caminho do perdão, que é o caminho da não vingança, que é o caminho da purificação dos pensamentos no nosso coração, que é o caminho da purificação das nossas emoções e sentimentos. Eu faço isso por mim. Deus não fica maior quando eu melhoro, e Deus não piora quando eu pioro. Deus é absoluto. Eu é que melhoro quando melhoro e pioro quando pioro, mas eu não melhoro para ter nada da parte de Deus, e não pioro porque eu esteja zangado com Ele. Eu vivo não pela teologia moral de causa e efeito. O chamado de Jesus é para que a gente viva sob a graça, que é a vida de fé. Eu não tenho barganha nenhuma. Qualquer coisa pode me acontecer, mas eu não vou perder a fé por coisa alguma. Eu sei que Deus é Deus, eu sei que eu sou dele, eu sou Deus, eu sou dele com duas pernas ou sem nenhuma, eu sou dele enxergando ou ficando cego, eu sou dele com força ou com fraqueza, eu sou dele na abastança ou eu sou dele na escassez, eu sou dele. Eu tudo posso suportar nessa existência porque Ele vive em mim, Ele me fortalece. E eu digo, não como uma poesia frouxa na minha boca, mas como uma declaração da minha existência. E até aqui, conquanto a misericórdia de Deus tenha me dado tanta coisa que eu nunca busquei. Eu nunca busquei nada. Eu me converti, eu pensei que eu ia morar numa casa da Coab, uma pequenininha, com telhado ruim, baixo, de amianto, com banheiro no fundo do quintal, lá no Parque 10, em Manaus. Era o meu sonho. Se eu tiver uma casinha assim para botar minha mulher, os meus filhinhos dentro, está tudo muito bom. Eu não pensei em ser grandioso, eu não pensei em nada disso. Meu primeiro sonho ministerial foi ser pastor numa igreja num bairro pobre de Manaus, no bairro do Educandos. Depois é que as pessoas começaram a me ver pregar, eu já estava pregando na TV, todo mundo começou a dizer, rapaz, você tem que pregar mais, você tem que ir, mas não era algo
a respeito do que eu sonhava. Eu também nunca tive sonhos mundiais. Todo mundo me dizia que eu podia ser o que eu quisesse no mundo cristão, na Terra. Quem me dizia isso eram os meus amigos americanos, ingleses, alemães. E eu nunca quis mudar para lá, eu nunca quis nada disso, eu nunca quis, as oportunidades estavam diante de mim, eu não busquei. Mas eu, sem buscar, sempre tive o bastante para comer, beber, para guardar minha família. Não sem dores, não sem mortes, não sem sepultamentos, não sem tristezas, não sem humilhações, não sem ódios, não sem invejas, não sem nada disso, mas tanto faz. Ter ou não ter, para mim, não é a questão. Eu não estou nem na de Shakespeare. Eu sou em Cristo e não tenho questão. Se eu tiver mais, eu dou o mais que eu não preciso. Se eu tiver menos, não tem queixa no meu coração. Eu já vivi com tão menos. Por isso, quando eu digo ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira mente, os campos não produzam mantimentos, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu não estou de blá, blá, blá. É o que eu tenho vivido, eu não tenho tantos anos de vida ainda pela frente, mas eu vou viver cada dia da minha vida, com a graça de Deus, pela fé, para declarar com a minha vida a verdade dessas palavras, como tem sido até aqui e até o dia de hoje. E com a graça de Deus, nada mudará. Nada mudará. É claro que eu quero que todos os meus filhos me sepultem. E é uma coisa totalmente inversa à natureza da existência, o contrário, como pai sepulta filho. Mas ainda que eu tivesse que sepultar todos os meus filhos juntos, no meu coração não haveria questão, eu não tenho questão. Não tenho questão, eu não estou sendo... Deus sabe que eu não estou sendo nada, eu só estou sendo sincero. Eu não tenho questão. Meu coração está satisfeito dessa graça. De onde me vem o que Deus acha que você precisa. Eu recebo esse favor divino. Eu me alimento disso e vivo pela fé. Não é por causa de nenhum favor que eu tenho fé. Não, eu tenho fé. A fé já é um favor divino. A fé em mim já é a graça, já é o favor me dando o que eu não teria. E viver com fé, saiba, meu amigo, minha amiga, é a maior riqueza que um ser humano pode ter para experimentar na vida. É viver com essa fé tranquila, deitada na confiança nesse amor que vai cuidar de mim tanto quanto cuidou de mim, vai cuidar de mim, vai cuidar dos meus filhos, vai cuidar dos meus netos, vai cuidar de todos vocês que têm me dado ouvido com tanto amor, vai cuidar do meu amigo Carlito, da Fabiana, da família dele, porque ele anda também exclusivamente pela fé, amando a esse Deus de toda graça. Charlito, um beijo para você, meu amigo querido. Deus te abençoe. Obrigado pela pergunta carinhosa. E, Braulinho, o pessoal tem que ir lá no portal Caio Fábio e adquirir os 100 barganhas com Deus. É só chegar lá, clicar e realizou a operação, chega em casa na mesma hora, né? Voltando aqui, ó. Só descer, telinha, sem barganhas, clicou. Tá aqui, olha que bonitinho. Com você ainda dando uma bisoiada aí, ó. Olha que legal. Ah, olha aí. Tem aqui, você bota seu nome, seu e-mail, quero receber o e-book, vai lá dentro. E aqui tem aqui a sinopse do livro, né? O que você vai encontrar no livro, super legal.
Olha que bacana. Tá tudo aqui para você. Aí clica de novo aqui. Quero receber o e-book. Mesma história. Vai lá Vai e descendo pegue até o... Sem Barganhas. E aqui é legal. Tem o briefing das perguntas, tá vendo? Olha que legal aqui, ó. Todas elas estão aí, aqui. Não é? Olha lá, todas as perguntas estão aqui. Olha que bacana. Quem vai vir agora? Vai ser o Tomás, depois vem a Dora, depois vem o John Souza, a Glaucinha por último. Olha que legal. Ah, tá. Legal. Que bom. Né? Já tem a pergunta aqui. Quero receber o e-book? Quero. É só clicar. Olha que bonitinho. Não é legal? Divertido. Maravilha, meu querido. Navegar aqui nessa página tá bem legal. Vamos lá. Maravilha.